Bem. Definição. A função logaritmo natural a função logaritmo natural é a função denotada por Ln, tá? Logaritmo natural, cujo domínio é o intervalo dos números positivos, cujo contradomínio é o conjunto R, tá? Domínio. Lembre, para você definir uma função, você precisa indicar 3 coisas dela: o domínio, o contradomínio e a lei de formação. E cuja lei de formação é dada por. A lei de formação é essa. Ó. Logaritmo natural de x é o quê? É a integral definida por definição. Isso é definição, tá? Logaritmo natural é a integral definida de 1 a x de 1 sobre u em u. Qualquer que seja x positivo. Silêncio, por favor. Qualquer que seja x positivo. Então, essa é a função que na matemática, na literatura existente, é conhecida como função logaritmo natural. Tá? Logaritmo natural. É essa função aqui. É a função cujo domínio é o intervalo dos positivos, o contradomínio é o conjunto dos números reais e a lei de formação é essa daqui. Veja, observe o seguinte. Até aqui, até o presente momento, tá? A não ser que você já tenha visto essa função por aí, mas quem está vendo pela primeira vez, a única semelhança, ou melhor dizendo, a única coisa em comum com o que você entende como logaritmo lá do ensino médio, tá? Que já foi visto, é o nome. Tá? Então, não use nada, não use nenhuma propriedade do logaritmo com o qual você já travou contato aqui. Porque a única coisa em comum até agora é o nome. Mas veremos que há mais em comum do que isso. Tá? Mas logaritmo natural para você, agora, é essa definição aqui. Quem é o logaritmo natural de x? É a integral em x de 1 sobre 1. Então, a função logaritmo natural, ela vai, sempre pense nisso. O domínio é o intervalo 0 mais infinito, o contradomínio é R, e a lei de formação é, para cada x positivo, é associado ao único número real, integral de 1 a x da função 1 sobre 1. Tá? Observe que essa integral aqui, ela não é dada em termos de funções, a integral indefinida. Essa integral indefinida aqui, ela não é dada em termos de funções que você já conhece. Antes de chegar aí, como as funções polinomiais, as funções racionais, as funções raízes enésimas, as funções trigonométricas, ou qualquer função obtida dessa
através de operações com funções, que são adição, subtração, multiplicação, divisão e composição. Tá? Então, essa é uma função nova, ela é dada por uma integral. Mas nós temos o teorema fundamental do cálculo, o primeiro teorema fundamental do cálculo, diz que o quê? Diz que essa função ela é diferenciável. E ela é uma primitiva da função 1 sobre x. Tá? Então, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, ó, pelo o quê? Primeiro teorema fundamental do cálculo, o logaritmo natural, ela é o quê? Ela é diferenciável, ou seja, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio com quem é a derivada do logaritmo natural em x. Derivada de uma função desse tipo é a função integrando aplicada no limite superior. Isso é 1 sobre x, qualquer que seja o x, o quê? Positivo. Então, primeira conclusão. Tá? O logaritmo natural é uma função estritamente crescente. Por quê? Porque o logaritmo natural em x é positivo para todo x real, certo? Então, como a derivada do logaritmo natural em x é 1 sobre x, que é um número positivo, qualquer que seja x no intervalo 0 mais infinito, isto é, qualquer que seja x positivo, logaritmo natural natural, a função logaritmo natural, ela é o quê? Tá ligado, tá? Tá. Ela é que estritamente crescente no seu domínio. No seu domínio. E, tá certo? Logo, se ela é estritamente crescente, o logaritmo natural é o quê? Uma função injetiva, porque ela é estritamente crescente. Então, a primeira conclusão, ela é... Daí sai o seguinte, daí você tem duas coisas. O logaritmo natural de x, tá certo? É maior do que o logaritmo natural de 1, tá? Se o x é maior do que 1, e o logaritmo natural de x é negativo, tá bom? Se o logaritmo natural de x é menor do que o logaritmo natural de 1. Se o x é 1, se o x é negativo. Se o x é negativo, não. Desculpa. Se o x é menor do que 1. Por quê? Porque ela é estritamente crescente. Se o x é maior do que 1, o logaritmo natural de x é maior que o logaritmo natural de 1. Se o x é menor do que 1, o logaritmo natural de x é menor que o logaritmo natural de 1. Ou seja, isso é importante você saber. Ou seja, o logaritmo natural de x é positivo, porque quem é o logaritmo natural de 1? Ó? Quem é o logaritmo natural de 1? Quem é? Integral de 1 a 1 dá quanto? Integral de 1 a 1? 0. Integral de uma função sobre um ponto é 0, é definição. Logaritmo natural de x é positivo se o x é maior do que 1. E logaritmo natural de x é o quê? Negativo se o x é menor do que 1. Tá bom? Porque logaritmo natural de 1 é a integral de 1 a 1, de 1 sobre 1 dá 0. Tá? Agora, nós temos que a função logaritmo natural é injetiva. No final dessa aula, vocês verão que a função logaritmo natural ela é sobrejetiva. Portanto, ela será bijetiva e aí ela vai ser invertível.
Tá? Mas antes disso, vamos exercitar derivação. Fazer um exercício de derivação. Tá? Por exemplo, para f de x igual ao logaritmo natural de, por exemplo, x2 menos 1. Tá? Logaritmo natural de x2 menos 1. Então, tens o seguinte. Primeiro, quem é o domínio da f? Vamos exercitar assim, só uma coisa. Quem é o domínio da f? Quem é? Hã? Não. Olha, logaritmo natural de x está definido para todo x positivo. Ou seja, isso é o conjunto formado por cada x real. Está o quê? Argumento aqui tem que ser o quê? Positivo. x2 menos 1 é um número positivo. Ou seja, onde é que x2 menos 1 é positivo? X fora das raízes, né? X maior do que 1 ou x menor que menos 1. Então, isso aqui é um intervalo menos infinito menos 1, união com o quê? Com 1 mais infinito. Concordo? Mano, logaritmo natural de x é isso, porque o x2 menos 1 tem que ser positivo. Quem são as raízes x2 menos 1? Menos 1 e 1. Então, está aqui. E, tá certo? Tá certo? Isso aqui é isso. A f, como é uma composição de funções, o quê? Isso aí é uma composição de funções diferenciáveis. Dá o quê? Uma função diferenciável. Logaritmo natural é diferenciável, uma função polinomial é diferenciável. Então, a f é diferenciável. Repito, como composição de funções diferenciáveis. E, agora vamos lá. Quem é a derivada da f em x? Regra da cadeia. Então, é a derivada do logaritmo natural aplicada em x2 menos 1, que é quanto? 1 sobre x2 menos 1, vezes o quê? 2x. É isso aí. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio da f. Entendido? Entendido? Tá? Para tem-se f diferenciado, não faz sentido diferenciado, é isso. Para g de x igual a logaritmo natural de, tá aqui, x menos 2 sobre x menos 3. Logaritmo natural de x2 menos 3. E eu vou voltar a esse exemplo. Vou dar esse exemplo, ele é bem didático para o que vem à frente, tá? Logaritmo natural de x menos 2 sobre x menos 3. Então, tens. Quem é o domínio da G? Tem o domínio da G. É o conjunto formado por cada x real, tal que x menos 2 sobre x menos 3 é positivo. Vamos estudar o sinal aqui, vou para cá. Estudar o sinal de x menos 2 sobre x menos 3. Ok? Então, está aqui. Então, sinal de x menos 2. 2 é a raiz, 0, aqui é o quê? Positivo. Aqui é o quê? Negativo. Sinal de x menos 3. 3 é raiz, que é 0. Tá bom? Aqui é o quê? Negativo. Aqui é o quê? Positivo. Estudo de sinal é fundamental para você entender cálculo. Fazer as coisas no cálculo. 2 e 3. Aqui é o quê? Positivo. Aqui é 0.
entre 2 e 3 é negativo, aqui não existe. X2, aqui é o x menos 3, né? E aqui eu estou colocando o quociente. X menos 2 sobre x menos 3. Então aqui não existe, porque o denominador não pode ser zero. E aqui é positivo. Então me diga, quem é o domínio da função g? Onde é que x2 menos 3, x menos 2 sobre x menos 3 é positivo? Onde é? No intervalo menos infinito 2. Intervalo o quê? Menos infinito 2 aberto. Tá bom? União com o quê? 3 aberto mais infinito. Tá? Então, esse é o domínio da função. Que função? Função g. A g, de novo, a g é diferenciável, porque é a composição de duas funções diferenciáveis. Tá? A g tem-se, g diferenciável, e está aparecendo aqui, ó, para aparecer tudo, quem é a derivada da g em x? Quem é? Tá ok? A derivada do logaritmo natural aplicada aqui a x menos 2 dividido por x menos 3, ou seja, é o inverso disso, portanto é quem? X menos 3 sobre x menos 2, já estou economizando, vezes a derivada daqui, que é pela regra do quociente. Qual é a derivada aqui? Qual é? Quanto? É a derivada de x menos 2, que é 1, vezes o quê? Que é quanto? X menos 3. Menos. Aí fica x menos 2 vezes x menos 3. Tá certo? Menos, aí fica o quanto aí? Fica menos derivada é o numerador vezes a derivada do denominador. Quanto é a derivada do denominador? 1. Então fica menos, abre parênteses, x menos 2. Então fica quanto? Menos x mais 2. Dividido por quanto? X menos 3 ao quadrado. Tá? X menos 3 ao quadrado. Mas eu vou deixar assim, ó. Eu vou deixar desse jeito aqui, para você entender a conta que vai ser feita aqui, tá? Uma conta que vai ser feita aqui. Tá certo? Isso aqui fica, ó. Vai ficar, vamos pegar essa, ó, x menos 3 vezes x menos 3, tá certo? Dividido por quem? Por x menos 2 vezes x menos 3 ao quadrado. Isso dá quanto? 1 sobre x menos 2. 1 sobre x menos 2. Porque vai ficar x menos 3 vezes x menos 3, estou usando a propriedade distributiva. Fica x menos 3 vezes x menos 3. Vamos com calma. Veja com calma. Eu vou distribuir, então multiplico esse por esse, então fica o quê? X menos 3 ao quadrado, dividido por quanto? Por x menos 3 ao quadrado, dividido por quanto? Por x menos 2 vezes x menos 3 ao quadrado. Vocês entendem? Agora, esse vezes esse, então fica menos o quê? X menos 3 vezes x menos 2 vezes x menos 2, dividido por quem? Pela mesma coisa, né? X menos 2 vezes o quê? X menos 3 ao quadrado. Quanto é que dá isso? Vou colocar o resultado aqui bem simples. Eu quero fazer a conta porque esse exemplo ele é muito elucidativo, tá? Para o que vem à frente. Então fica o quê? 1 sobre x menos 2, menos o quê? Cancela aqui e fica o quê? 1 sobre
x menos 3. Qualquer que seja o x aonde? Qualquer que seja o x no domínio da G. E aí eu peço que você lembre um pouco do trabalho que deu para chegar nesse resultado. Deu certo trabalho, não deu? Deu, mas cheguei no resultado mais simples. E tentem lembrar disso aí, gravem na memória. Não, não, não precisa ser na massa do sangue não, só agora. Aliás, é gravar só agora, tá? Eu vou voltar a esse exemplo mais à frente.